Há 50, 60 anos atrás, digamos que a humanidade, em termos de religião, ela era dividida por duas religiões: o crente e o católico. Dividido por homens, porque religião foi criada por homens, não por Deus. Deus não criou nenhuma religião, Jesus também não criou nenhuma religião a ser seguida. Mas o homem sim. O homem tomou posse daquilo que não lhe pertence a uma nação, e fazem disso um sistema. E naquele tempo, há décadas passadas, não havia tanta discordância entre o chamado cristianismo. Mas as pessoas, cada um tinha a sua denominação e era fiel a ela, independente das doutrinas, digamos assim, daquilo que os líderes impunham como norma para a igreja. Estatutos da igreja, que eles dizem, né? Aqui você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... essas coisas todas. Regras. A partir do momento que a pessoa entrava numa denominação, ele tinha que seguir aquelas regras do homem. Não, porque a Bíblia diz alguma coisa a esse respeito, mas eles, como eu disse, tomam posse daquilo que não lhes pertence e faz isso para salvar almas. Mas eu nunca vi hoje, depois de tanta confusão entre o chamado cristianismo, hoje já eles não se preocupam mais, o cristianismo, o crente, em fazer aquilo que eles faziam antes: salvar almas do catolicismo. Era isso, era esta a realidade. Era salvar almas do catolicismo. Porque para eles, segundo eles, os católicos, que não aceitaram a Cristo, eles não tinham salvação. Mas a igreja, o crente, tinha salvação, porque ele tinha feito tudo isso, aceitado Cristo como seu salvador. Então era isso, eles tentavam salvar almas do catolicismo e do mundo, digamos assim, né? Mas hoje já não é mais assim. Tanto, eles não se preocupam mais, mas se preocupam mais em manter tudo aquilo que eles fazem. O mundo gospel. É porque mudou o nome. Antigamente era evangélico, hoje é gospel. Mudou. É inglês, né? Inglês. É samba gospel, é teatro gospel, é música gospel, é rock gospel, é tudo gospel. Pode tudo. E a gente vê algumas pessoas postando no chamado Facebook, que eu não tenho, mas eu vejo falar por pessoas, comentários a esse respeito do que virou a igreja hoje. Porque eu fazia parte disso há 60 anos atrás, 50. Muito jovem. Pelo menos eles tinham reverência. Eles botavam as doutrinas que estavam escritas na Bíblia. Volto a dizer que não é para eles, mas eles tomaram posse. Eu até não vou contra isso, porque naquela época o entendimento ainda podia estar tapado deles, né? Então eles seguiam a Bíblia como um livro de doutrinas, um livro de, digamos assim, de uma cartilha de boas maneiras para ser salvo. Você tinha que seguir tudo aquilo que a Bíblia dizia. Dentro da igreja, quando se entrava na igreja antes de começar o trabalho, era um silêncio, todo mundo sentava, alguns entravam, ajoelhavam, faziam a sua oraçãozinha, pronto, quieto. Começava o trabalho, o hino, aquela sequência toda, tudo na mais perfeita ordem, reverência. Mulheres na frente, nem pensar.
Nem pensar. De vez em quando ia cantar um hinozinho delas, lá que elas pediam para cantar um hino, lá embaixo, mas não subia no púlpito, lá embaixo. Roupas de homens era colocado em disciplina. Cortar cabelo, mesma coisa. Mas aí começou aos poucos, entrando. As mulheres trabalhavam fora, já queriam usar roupa de homem, calça comprida. Aí começou o pastor, mas não sei o que, começaram a liberar. E chegou no que é hoje. Tem de tudo, atração gospel. Uma parafernália, uma gritaria, uma pulação, bateria, e choração, e contar história de... É uma loucura. Mas o camarada vai para casa depois, não, mas eu fiz o meu trabalho, eu fui para a igreja hoje. Ele nem sabe o que ele ouviu lá, o que ele aprendeu, mas ele fez, ele foi. Preceitos. Mas as pessoas que viveram aquela época passada e hoje ainda estão nesse sistema, eles condenam os que fazem parte do sistema hoje pelo procedimento deles. Porque naquele tempo tinha um ditado que dizia, né? A igreja estava no mundo. Agora hoje não, o mundo está na igreja. Porque entrou de tudo, não faz diferença. Não faz diferença, se bem que não faz, na realidade não faz mesmo. O que o homem faz hoje ou deixa de fazer não vai mudar em nada o que já foi feito na cruz. Na cruz. Tudo tem a ver com um certo povo que está em paz hoje, debaixo da graça, não da lei. E hoje, todas essas denominações, o cristianismo, todas, 40 mil denominações, porque cada esquina tem uma e não concorda uma com a outra. Cada um prega do seu jeito, faz a sua doutrina, não, aqui é assim, aqui a porta é estreita e vamos lá. O outro não, o outro é porta larga, mas aqui na minha igreja é porta estreita. Ele é interessante. Eu já ouvi cada coisa nesse... Coisas absurdas. De pastores, chamados pastores. Agora, uma coisa todas eles têm em comum, com exceção de uma denominação, que ainda dá uma chance para depois que a pessoa morre. Depois que a pessoa morrer, essa denominação, ela tem uma chance ainda. Um tal reformatório, né? Não é outra palavra, mas... Onde a pessoa lá depois, ele pode se fazer o bem para poder entrar no céu. Pelo menos dá uma chance. Agora, o cristianismo, o crente não. Fechou o olho aqui, acabou. A morte sela o destino do homem. Já não tem mais jeito. Não tem, com eles não tem chance. Ou você é salvo aqui, você vai para o inferno depois. Sem chance. O outro lado, o outro ainda tem uma chance. Tá tudo errado, mas deixa eles. Mas uma coisa toda, essa denominação do reformatório, talvez eu não conheço, porque eu nunca fiz parte dela, não sei como é que é. Mas o que o crente em geral, o igrejado tem, que todas as 40 mil, eles concordam 100%, é o inferno. O inferno como um tormento eterno, um lago de fogo que a pessoa vai queimar por toda a eternidade, sem chance. Isso eles concordam. Mas a gente não encontra na Bíblia suporte para o inferno eterno. O inferno sim existe. Mas só o nome inferno já mete medo no crente. Porque o não crente que está lá fora, ele não conhece nada, ele não sabe de inferno, ele sabe que ele vai morrer um dia e vai para o céu. Mas o crente não. Não sabe o que eles lêem, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do medo. Da doutrina do homem. A verdade de Cristo que Ele fez na cruz para libertar todo o homem.
a verdade vos libertará do domínio do homem, da servidão do homem, da escravidão do homem. Porque se você não fizer, você vai para lá, vai para o inferno. E esse inferno, esse lugar chamado inferno, que o nome mete medo, não é nada mais que um lugar de tormento. É um castigo. Um castigo. Ranger de dentes. Mas como um castigo não é eterno, é um castigo para correção, é o que a Bíblia diz, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, Mateus 18, 23, ele fala: Cristo conta aquela a parábola daquele servo, que um certo rei resolveu tomar conta dos seus servos. E foi-lhe trazido um que devia 10.000 talentos. E Cristo não. O Senhor, então, Cristo Jesus estava contando de um certo rei. E o Senhor disse a esse servo que devia 10.000 talentos: vende teus filhos, a tua esposa, aos conservos. Vende tudo que tem e paga o que deve. E aquele servo se prostrou, se ajoelhou e adorou, digamos assim, o rei. E disse: tem misericórdia de mim, né? Eu lhe pagarei. Mas não, né, que não permita que me vendam, mas eu lhe pagarei, mas tenha misericórdia de mim. E aquele senhor, o rei, ele teve íntima compaixão do servo e o perdoou da dívida. Aí o servo, perdoado, né, saiu. Lá fora ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Aí ele catou a pessoa no pescoço e esganava aquela pessoa: paga o que me deve. Paga o que me deve. E o seu conservo disse, porque eram todos irmãos, servo do rei. E todos os demais eram conservo. E o conservo disse, né: eu lhe pagarei, tenha misericórdia, eu lhe pagarei. Mas esse servo malvado não quis saber. Colocou ele na prisão. Aí os outros conservos, vendo aquilo, se entristeceram, porque eram todos irmãos. Se entristeceram e foram relatar ao rei o que tinha acontecido. E o rei mandou chamar esse servo de volta. Por que fizeste isto? Não lhe perdoei toda a tua dívida, porque me pediste, imploraste, e eu tive misericórdia de ti? Não deverias tu ter feito o mesmo? Perdoando? Aí o Senhor disse que o Senhor mandou que o entregasse aos atormentadores. Que ele não saísse de lá até que pagasse toda a dívida. Então este é o inferno que eles pregam, eterno. O próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor dizendo, isto é uma parábola que fazia uma semelhança com o reino dos céus na terra, que o povo judeu tinha que praticar boas obras para entrar no reino dos céus. Perdoai uns aos outros, como o vosso Pai lhe perdoou, assim fazeis vós também. Amai-vos uns ao outro, boas obras. E se a pessoa não perdoasse, ele era jogado no tormento, no inferno, até que ele pagasse toda a dívida. Até que pagasse toda a dívida. Significa que, quando ele pagasse o que foi determinado pelo juiz, pelo Senhor, ele estaria livre da dívida. Esse é o tormento. Esse é o inferno do crente, que eles metem, eterno. Até que pagasse toda a dívida. E na outra também, que Cristo fala também, Mateus 5, aquele servo incompassivo, que a herança toda, que no final acerta, diz a parábola, acerta com o seu, conserta-te com o seu inimigo enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça
de que ele lhe entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te coloque na prisão. Jesus dizendo. E de maneira nenhuma, em verdade vos digo, de Cristo disse, de maneira nenhuma sairá de lá até que pague o último cêntimo. Então é interessante quando a gente lê essas palavras, essas parábolas, mas onde é que está o inferno eterno aqui? Porque isso é uma referência para entrar no reino dos céus na terra, que o povo judeu tem que praticar. E aqueles que não praticassem as boas obras, na volta de Cristo, eles seriam julgados pela sua desobediência e lançados no tormento para ser tirado toda aquela impureza, que é o que vai acontecer na grande tribulação, onde João fala, o apóstolo João fala, e foram julgados segundo as suas obras. As suas obras. O inferno é um lugar não de queimar pecado, de tirar pecado de ninguém, mas a desobediência das obras. Interessante, né? Porque Cristo tirou o pecado na cruz. Na cruz. E como Deus disse a Adão, quando ele pecou, ao pó tornarás, e acabou. Do pó viestes, ao pó tornarás, e nada mais. Nada mais. Mas as 40.000 denominações morreu sem Cristo aqui, no mesmo instante. No mesmo instante você é julgado, a sua alma vai perante Deus para ser julgado no mesmo instante. Não tem ressurreição. Não tem ressurreição dos mortos, que Paulo escreve, né? E todos ressuscitarão incorruptíveis ao som da última trombeta. Mas isso é o cristianismo, né? E um assunto que mais pesa hoje entre eles, entre aqueles que estiveram há 60 anos atrás, né, numa igreja e hoje continuam nesse sistema, é as pastoras. Entre eles, entre essa geração nova de 30 anos de idade, 40 anos de idade que entraram recentemente, depois da internet, tomaram posse do púlpito. Não, porque o marido delas, os chamados pastores, ficam no púlpito sentado e ela lá dirigindo. Mas tem Bíblia, lê, mas não entende. Se entende, é uma desobediência total. Se bem que não faz diferença, que a Bíblia não é para gentil, não faz diferença. Mas se pelo menos entendesse, procurasse entender. Mas aqui o Paulo está dizendo que é indecente a mulher falar nas igrejas. O apóstolo Paulo, e ele fala, isso é mandamento do Senhor, que elas fiquem caladas. Ou então fale por mímica, por sinais, por gestos, mas não falem. Aprendam em silêncio. Se não entender, pergunte para os seus maridos em casa. É literal. Pastoras. Aí a gente entende, a gente que está fora do sistema entende o que é a Bíblia, que a Bíblia não é para nós. E que Paulo escreve, Romanos capítulo 3, versículo 10, que é o que o homem é hoje na presença de Deus, o que era antes e o que é hoje ainda. Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque não há um justo, um sequer, um que entenda, um que tema, um que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Inúteis, é o que nós somos. É pastor, é apóstolo, é bispo, é presbítero, é diácono, é pastor, é sacerdotisa, é tudo que é essa coiseira. Tudo. Não tem um justo. Não, mas aquele que está lá no púlpito, ele se acha justo. Porque ele está dizendo para o outro que não tem um justo.
Mas ele se exclui, porque ele não é pagão. Não há um, não havia um, não há. Por isso é o que é. Por isso é o que é hoje, essa baderna, inúteis. E se alguém não concorda com isso, eles dobram o joelho como fazem diariamente, né? Antes de dormir, e falam para Deus: ó Senhor, desculpa, na Bíblia está dizendo isso, mas eu não sou não. Não porque eu sigo os teus mandamentos, eu guardo a sua lei, eu recebi a Cristo, eu não sou não. Tá em Apóstolo Paulo, reclame com Deus. Não há um justo, um sequer. Inúteis. Então continuamos nós fazendo tudo aquilo que você faz, com uma só diferença. Cristo morreu pelos nossos pecados, o pecado do mundo. Todo ser humano. Aquilo que Adão fez, o primeiro homem fez, Deus permitiu, passou a toda a humanidade, o pecado. O pecado não vem de nós. Não somos culpados disso, porque não fizemos, recebemos de outro. Não é justo um homem pagar por aquilo que ele não fez, e Deus é um justo juiz, por isso ele veio morrer em nosso lugar, porque ele não botaria a culpa em nós, sendo que o primeiro homem pecou. Então ele veio desfazer o que Adão fez. E o homem está livre da condenação. A diferença das obras do povo judeu, porque eles têm um pacto de obras com Deus para ser uma nação santa, um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Se o homem crê que Cristo morreu pelos seus pecados hoje, somente, está andando na rua sem conhecer, sem saber nada, aquele que nunca ouviu da Bíblia, ele conta essa história, a pessoa sabe que ele veio de Adão, que Adão pecou, todo mundo conhece isso, porque tem uma consciência que Deus deu, todo mundo conhece. Conhece a Deus, todo mundo conhece. Ele só não entra numa denominação porque sabe o escândalo que é hoje. E muitos entram para fazer parte do sistema, porque é uma maravilha, né? Amado irmão, amado irmão. Mas a grande maioria não quer saber disso. Mas se a pessoa entende que Cristo morreu pelos nossos pecados, ouviu, creu, vai embora. Siga a sua vida. Não precisa nem passar na porta de uma denominação para você não ficar irado. Porque você vai ficar irado, então você vai achar um pior do que o pior dos pecadores. Porque você não tem nada, porque você não merece, porque você não ora, você não jejua, você não tem fé, essa coisa toda. Agora, se você tiver tudo isso, você é uma maravilha, abençoado, tal. Mas creu somente, continua a sua vida. Creu, Cristo morreu pelos meus pecados. Deus, o Todo-Poderoso Criador, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, pelos pecados do mundo, acabou. Você é abençoado, como Paulo escreve, Romanos 8:38. E nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada mais. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo por Ele, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada por nós. E se a pessoa não crê, ele vai ressuscitar ao som da última trombeta, como Paulo escreve. Todos os mortos, e os mortos ressuscitaram incorruptíveis. Porque todo aquele que está morto está justificado do pecado, porque o pecado mata e a morte ao retorno ao pó da terra já não existe mais. Mas é um longo assunto falar disso. Que Deus abençoe a todo mundo. E as pastoras não vai mudar. É mais interessante que elas esperam galardão ainda. Se estivéssemos no tempo da lei, o galardão delas seria morte. Aqui e agora. Não no juízo final. Aqui e agora, como no tempo da lei. Desobedeceu a lei de Deus que foi dada a eles, transgrediram, castigo. Se o castigo fosse para a morte, morte. Se fosse para um exílio,
estariam perdidas. Mas hoje fazem o que fazem, ainda dizem, quando Cristo voltar, eu vou chegar na presença dele. Aqui está, Senhor, o que o Senhor me ordenou a fazer. Meu Deus, que loucura. As mulheres. Ainda quer galardão no tribunal de Cristo. Mas fica com Deus.